Essa é a história misteriosa de um arco e flecha de um caboclo. Vou contar essas histórias pra vocês, entendeu? Como vocês sabem que a gente sempre vem aqui contar as histórias nos Aventuras dos Caipiras. E depois quem confirma essa história é o Tião Velho, né? O velho Tião lá pra gente sempre contar essas histórias. Há muito tempo atrás, lá pelas bandas do Rancho Grande, como sempre, né? Havia achado esse arco e flecha que virou relíquia, que é bem guardadinho aqui no barraquinho do rancho. E eu decidi contar um pouquinho dessas histórias para vocês. Diziam que essa arco e flecha era de um caboclo que protegia sempre aquele lugar. Um caboclinho de gente boa demais da conta, que sempre tinha a proteção daquele lugar e protegia com muita honra e com muita braveza aquele lugar. E ele sempre usava essas arco e flecha. E aquele caboclinho era muito querido pelas redondezas, né? Aqui eu já estou contando o final da história, porque depois o velho Tião vai vir para contar o começo da história para vocês, né? E aquele caboclinho sempre ficava ali naquela proteção. Dizia-se que ele usava esse arco e flecha. Mas um dia esse caboclinho sumiu. E só foi encontrado esse arco e flecha pela redondeza. Nunca mais se viu história para contar desse caboclo. Disseram, há muitas histórias, né? Que esse caboclo aí foi sumido porque deram sumiço no caboclo. Mas quem sabe dessa verdadeira história mesmo para contar direitinho aqui nas aventuras nossas é só o Vertião, né? Ainda fica esse mistério pairando no ar. E eu não vou saber contar essas histórias direitinho para vocês, então eu vou deixar que o Vertião conte essa história desse velho caboclo que foi tão admirado. E eu tenho orgulho demais de guardar o seu arco e flecha aqui no barraquinho do rancho, a relíquia da nossa história. Conta essa história aí, Vertião, pra gente ouvir, porque o senhor sabe contar mais direito que eu. E vamos ouvir o nosso querido chiquetoso velho Tião, que sempre tem histórias bonitosas e chiquetosas pra nos contar. Vai aí, velho Tião, traz essa história pra nós. A historinha simples de um caboclo é deixada na memória. Caboclo luta, caboclo sonha, caboclo vive, conta a história. Caboclo vai embora, mas deixa lembranças. Essa é a história de um caboclo. Essa é a história de um velho caboclo que vivia ali pelas aquelas redondezas, né? Do Jurig, do Vale do Jurig. O velho caboclo sempre protegia aquele lugar de uma forma tão grandiosa que a gente não tinha nem como falar mais, sabe? O velho caboclo sempre tinha a responsabilidade de cuidar da natureza, de cuidar das plantas, de cuidar da beleza daquele lugar. Aquele caboclo era corajoso, menino. Ele não tinha medo de enfrentar nada e nem ninguém para proteger o que queria. E aquele caboclo, ele queria muita coisa. Ele sempre teve um aspecto de sonhador, de uma pessoa que queria mudar o mundo, de uma pessoa que veio com missão de mudador do mundo, igual vocês sabem aí, que sempre tem esses pessoais que tem a missão de mudar as coisas do mundo. Aquele caboclo sempre foi corajoso, como eu falei antes, mas não se entendia o mistério de onde vinha aquela coragem, que o pessoal sempre queria saber de onde que tinha aquela coragem, da onde que vinha. Parece que cada vez que tentava derrubar aquele caboclo, era cada vez mais que ele levantava mais forte, era uma força, menino, que eu vou falar pra você, não tinha como explicar. E ele te enfrentava as coisas que tinha que enfrentar, buscava aquilo que tinha que buscar, na hora certa. Era estratégico aquele caboclo. Aquele caboclo que era corajoso. É como eu disse antes, e vou dizer várias vezes. A coragem dele era de dar medo. A coragem, mas os caras tinham medo de onça, tinham medo de sair à noite, tinham medo de sair pelo mato, mas o caboclo não tinha medo. Aquele caboclo parece que ele se transformava. Eu não sei o que ele tomava, eu não sei o que ele bebia, mas era forte. Era algo forte que não vinha dentro dele, né? A sua coragem, aquela força de vontade de ir fazer acontecer, de buscar. Depois parece que aquele caboclo, depois que tinha tanta força, parece que ele perdia a força do nada. Mas isso era coisa de sono, a pessoa dormia. Eu não sei o que acontecia. Ele tinha o segredo das ervas, o segredo da natureza, o segredo de respeitar a natureza, as plantas, as pedras. Ele tinha um mistério. Um mistério que todos queriam descobrir, um mistério que ninguém dava conta de descobrir. Ele também tinha um talento enorme para cantar e tocar aquelas músicas da viola, que a gente ficava encantado, que chega chora.
rodava a viola ali no meio do povo, colocava. Aquele caboclo também tinha uma paixão. Sua paixão é aquela menina proibida do sertão, que ele mesmo já sabia que não podia namorar, devido à sua missão, devido ao seu trajetório, devido àquilo que ele deveria ser nesse mundo. Nada poderia atrapalhar. Era um amor proibido, vindo de vida passada, que deveria se resolver nessa, nas outras, mas o caboclo estava findado na sua missão. Aquele caboclo era peãozinho de coragem. Ah, que coisa, menino. Eu nunca tinha visto uma coisa tão diferente como aquilo, como a força daquele caboclo. Mas, por ser tão assim, por ser tão forte e corajoso, isso assombrava o lugar. Isso gerava curiosidade nas pessoas. Isso fazia aquele caboclo sofrer, eu sei que sabia, eu sei que fazia. Porque quanto mais ele mostrava força, quanto mais vinha pessoas para tentar derrubá-lo. Mesmo sabendo que não ia conseguir derrubá-lo, mas vinha pessoas para tentar desestabilizá-lo. Mas ele não caía. Tinha seu choro, tinha seus reclames, mas reclamava e chorava sozinho. Passava pelas suas coisas, passava pelas dificuldades, pelas coisas, mas era sempre ali sozinho. A música era forte para ele. A arte, como dizia, né, acabou que também fazia as suas artes ali, né, de uma forma tão grandiosa. Aquele caboclo guardava um mistério na sua casa ali onde ele morava, tinha um mistério no seu barraco. A humildade, como sempre, ele sabia que ele tinha um potencial para ir mais longe, para ir sempre, mas preferiu escolher a humildade do que a hipocrisia, de querer ser melhor, de querer ser maior. O caboclo já tinha entendido a sua arma, o caboclo já tinha entendido para que veio para ajudar as pessoas, com a sua mão de cura, com as suas palavras de cura, com seus conselhos de curar as pessoas, de fazer muito mais pelas pessoas, mesmo sabendo que as pessoas não iam ter essa reciprocidade. O caboclo sempre ia e fazia, sem medo. Parece que os guias, não sei, os anjos da guarda, não sei o que ele acreditava, sempre falava para ele o que ele deveria fazer. E vinha com seu destino reto para ser. Mesmo sofrendo amor pelaquela caboclinha, o caboclo seguia o seu futuro propósito, seu mistério. E aquela caboclinha, né, sempre resguardada como sempre, sabia que existia um amor ali, um amor de reciprocidade. Tanto é que os dois foram amigos para sempre, mas sem tocar sequer um dedo um no outro, e nem nas outras pessoas. O caboclo foi seguindo, foi indo, foi vivendo, foi se tornando aquilo, foi se resplandecendo, foi colhendo a sua alma, foi crescendo como ser, foi se desenvolvendo e evoluindo. Aí diz as histórias que depois que aquele caboclo se foi, ele se tornou uma arma gigante, que sempre guiava as outras pessoas para seguir em frente. Ele se tornou um guardião das coisas boas, dos bons ensinamentos. Em outras vidas, em outras reencarnações, mesmo sabendo que não podia viver aquele amor, mas aquele caboclo, a sua história deixou. E várias outras histórias contou para que ficasse para sempre, contado no coração da gente. E a gente aprendeu cada coisa grandiosa que aquele caboclo, cada coisa misteriosa que aquele caboclo, com o poder da cura daquele caboclo, com aquilo que aquele caboclo deixava de fazer para fazer para os outros. Foi misterioso. Aí a gente entende que nessa vida nada a gente se leva, a não ser a experiência que a gente vive aqui. Tudo que é nosso, aquele caboclo nos ensinou que é emprestado, até a roupa, o chapéu que a gente veste, o lugar que a gente tá, as câmeras que hoje tem as tecnologias de vocês aí, é sempre emprestada pra gente viver essa experiência que é a vida, pra gente sempre viver isso aí que vai deixar contado nas histórias. Aquele caboclo sabia que ia ser lembrado para sempre, mas ele foi lembrado para sempre com a história que foi contada, com a missão que ele deixou. Aquele caboclo, como eu falei antes, ele se tornou guardião, um guardião misterioso, um guardião bonito na arma, de beleza na arma, de beleza no coração, de histórias contadas, de coisas lindas, de coisas guardadas, que ele deixou no coração das pessoas, onde passou, em todas as suas vivências, em todas as suas reencarnações, aquele caboclo deixou histórias. E caboclinho de coragem, caboclinho que foi, mesmo numa era difícil, mesmo num momento difícil, aquele caboclinho foi sendo luz na vida das pessoas.
foi sendo paz no coração de quem precisava, mesmo sendo dúvida para algumas pessoas que não enxergavam a luz, ele tentou ser aquela luz. Aquele caboclo, ele só fez o bem enquanto ele vivia, enquanto ele fazia a sua passagem aqui pela terra. E então, esse caboclo sempre gostava de andar pelos matos com seu cavalo amigo e fiel. Pelos matos, trazendo as medicinas, as plantas que curam. Sempre gostava de respeitar a natureza com o pé no chão, tomando a água dos riachos, das nascentes, respeitando as nascentes, deixando árvores e com centenas de anos no coração das pessoas, fazendo sombra para quem não conhecia o que era o descansar e despertar das coisas boas. E caboclo. Essa é a história de um caboclo que deixou uma história linda e bonita contada. Uma história de cura, uma história de milagre através das palavras, através das plantas, através do respeito da natureza, através das coisas boas. Essa é a história de um caboclo. E caboclo. Caboclo danado. Teve coragem de viver assim. Numa época onde tudo era difícil. Onde o ódio poderia arrancar seu coração. Mas ele preferiu que não. Ele entendeu que a força da paz, do amor, era muito mais forte do que ele. Era a missão. Já estava ali dentro do coração. Tudo aquilo que ele deveria ter deixado. E deixou, né? Uma história linda. Cheia de coisas boas. Que foram contadas conforme o tempo. Essa é a história de um caboclo. E caboclo que me deixou orgulhoso. Caboclo que me deixou orgulhoso. E que vai deixar a gente orgulhoso por uma vida toda. Essa é a história de um caboclinho que jamais nós vamos esquecer. E é difícil encontrar um caboclo como esse. Foi difícil encontrar um caboclo como esse, mas eu sempre vou relembrar, eu vou sempre relembrar contar essas histórias lindas que deixam na memória, que deixam como exemplo para essa nova geração, para esse novo povo que está nascendo, para esse novo povo que está deixando o seu rastro no coração, para essa nova era que começa no nosso planeta, no planeta Terra, que deixa coisas boas, passos bons, que a gente aprende com as histórias dos nossos ancestrais, tudo aquilo que não foi deixado. A história de um caboclinho que deixou bons exemplos a ser contados. E que orgulho, hein? Menino, vou te falar. E caboclo bom.